Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz aponta que Manaus vive uma segunda onda de casos da Covid-19. O epidemiologista e autor do estudo, Gessen Orellana, propõe a adoção de lockdown para conter a circulação do vírus. O governo do estado determinou desde a última sexta o fechamento de bares e casas noturnas após a constatação de aumento de infecções. Manaus tem 49.237 pessoas infectadas e 2.487 mortes pelo novo coronavírus desde o início da pandemia e começou a flexibilizar o isolamento social em junho, quando houve uma redução dos casos. A capital foi a primeira capital a registrar colapso no sistema de saúde e funerário entre abril e maio. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado. A Tia Alegrete vem com tudo, uma nova cara, uma nova roupagem, novos fatos e tudo mais que você merece. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, você ouviu uma síntese dos principais fatos do dia. Previsão do tempo, esporte, segurança pública e os destaques noticiosos. No ar, Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Informação e notícia com credibilidade, integrando a comunidade pela notícia. A apresentação, Paulo Camargo. 12h33, 12 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua Tia Alegrete e AM, o Jornal da Cidade. Edição desta segunda-feira, hoje 28 de setembro de 2020. O tempo é parcialmente nublado. 21 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. A umidade relativa do ar de 72%. Pressão atmosférica em 1016 hectopascais. A luz está na fase crescente e estamos na primavera. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? Vamos saber como fica a previsão do tempo para esta segunda-feira em todo o país. Da Somar Meteorologia traz a previsão do tempo a Doris Palma. Uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical segue causando chuva forte e temporais em grande parte da região sul nesta segunda-feira, com destaque para o Paraná e Santa Catarina, onde serão observados os maiores acumulados e não se descarta a chance para chuva forte com queda de granizo e intensas trovoadas. Chove também entre o centro-oeste do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e também em grande parte da região norte do país, mas de forma mais isolada e com menores acumulados. Nas demais áreas do centro-oeste, assim como todo o sudeste e nordeste do país, o tempo seco e quente mais uma vez predomina, com níveis de umidade relativa do ar que tendem a cair bastante no período da tarde e temperaturas cada vez mais elevadas. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia. De São Paulo, Doris Palma. 12h34 com 54 segundos. O tempo é parcialmente nublado, 21 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Você está ouvindo o Jornal da Cidade na sua Tia Alegrete AM, a rádio que é apaixonada por você. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Dia 21 de setembro, transcorreu o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência Intelectual. A PAI está realizando obras para melhor atender sua comunidade escolar. Mercado de trabalho ainda descriminaliza os portadores de deficiência. Coronavírus está sob controle em Alegrete. Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus alerta os candidatos para os cuidados com as regras de distanciamento. Acidente de trânsito envolvendo carro com placas Alegrete vitimou uma pessoa. Estas notícias você acompanha na edição desta segunda-feira, 28 de setembro, do Jornal da Cidade. Jornalismo, credibilidade. Jornal da Cidade.
O resumo das principais notícias da cidade e região, oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. Estamos na 39ª semana do ano. De janeiro a hoje já passaram 271 dias, faltam 94 para o fim do ano. O pensamento do dia para esta segunda-feira: pulga de cachorro magro morde de verdade. Hoje é comemorado o Dia da Mãe Preta, Dia da Lei do Ventre Livre ou Lei Rio Branco, Dia da Lei dos Sexagenários e Dia Nacional da Liberdade de Expressão. Estamos na primavera, lua crescente, 1016 hectopascais, a pressão atmosférica 21 graus a temperatura. Jornal da Cidade, você sempre bem informado. Rede Vivo de Supermercados oferece o Jornal da Cidade. Chegou o Clube Rede Vivo. Baixe e ganhe descontos exclusivos nas suas compras. Batata doce rosa o quilo 1,88. Pão cacetinho quilo 4,98. Queijo mussarela fatiado quilo 27,90. Ovos brancos e ovos vermelhos a dúzia 3,99. Colchão mole bovino resfriado pedaço quilo 25,90. Achocolatado em pó Supercal 400 gramas 2,99. Festival para cuidados pessoais a partir de 1,19. Clube Rede Vivo, o aplicativo de vantagens do seu coração. Baixe grátis. Primavera com muito mais música. Na rádio que é apaixonada por você. Tia Alegrete. A gente sabe, as máquinas não podem parar. E para que elas continuem a todo vapor, conte com as nossas. Credenciado Vero, agora tem máquina grátis para delivery. Peça já a sua para vender mais. Ainda não tem Vero? Fala a verdade. Tá esperando o quê? Acesse sejavero.com.br e descubra tudo que a gente pode fazer pelo seu negócio. Vero, a maquininha do Banrisul. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na Rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arnivial Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arnivial Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arnivial Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tia Alegrete, toda hora, uma boa companhia. Na Ferragem Vasquevite, todo tipo de ferramentas para todo tipo de profissional. Materiais de qualidade com preços acessíveis. O diferencial da Ferragem Vasquevite é atender a necessidade. Preços baixos associado à qualidade. Telhas de aluzinco com até 12 metros. Escadas elásticas em madeira e alumínio. Para o frio, fogões a lenha e lareiras. Ferragem Vasquevite, uma tradição de pai para filho. Na Venâncio Aires 85, fone 3422-3211. Não fique de fora. Fique ligadão na rádio que é apaixonada por você. Tia Alegrete. Jornalismo, credibilidade. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Tempo parcialmente nublado, 21 graus de temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Dia 21 de setembro transcorreu o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência Intelectual. Ana Cristina Costa, diretora pedagógica da Escola Pauarres, falou da data. No dia 21 de setembro, a gente comemorou o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência Intelectual, ou como costumamos chamar o Setembro Verde, que é o mês de firmarmos a garantia dos direitos desta pessoa, principalmente no que tange aos seus direitos de trabalho, né? Toda pessoa com deficiência intelectual, múltipla, deficiência física, visual, os surdos, qualquer pessoa tem direito às condições de trabalho. E a gente luta por essa dignidade, né, João Liz? Então é um mês de setembro, é um mês de reflexão.
E nós aqui na casa estamos vendo que momentos difíceis trazem aprendizados que nos moldam, né? E vão nos preparando para este novo normal da vida. E assim tem sido com a educação neste período de pandemia da Covid-19. Estamos todos neste período, alunos, família, professores, gestores, aprendendo novas formas e estímulos, tanto para aprender quanto para ensinar. Os nossos professores e nossa equipe especializada participam de cursos de capacitação online, participam de trocas de maneira remota e serão ensinamentos que levaremos para o restante das nossas vidas e que podem tornar o aprendizado melhor. Então, bora, né, continuar estudando para mais uma semana e nossos educadores hoje estão iniciando um curso da FADERES à distância, num módulo muito interessante, que é atividades psicomotora para crianças da educação infantil. É um curso gratuito, as inscrições já terminaram, mas nós conseguimos algumas vagas e nossos professores começam agora às 10 horas, de maneira remota, este curso. 12 horas 42 minutos, 40 segundos. A professora Ana Cristina Costa relatou os encontros virtuais que estão acontecendo e também as obras que a direção da PAI está realizando para melhor atender a sua comunidade escolar. As nossas aulas remotas permanecem, as nossas visitações às famílias também permanecem. Continuamos ativamente trabalhando na PAI enquanto instituição filantrópica. A diretoria da PAI se reuniu de maneira remota, deliberou alguns assuntos e estamos com obras na casa. Essa casa sempre está buscando, de uma maneira ou de outra, projetos, captação de recursos. E agora o nosso projeto é uma cozinha que servirá como laboratório de gastronomia, né? Uma oficina de culinária para alunos em forma de preparação para o mundo do trabalho. Nesta cozinha que está sendo iniciada a construção aqui ao lado do salão de eventos, ela permitirá que nossos alunos, nossos assistidos, participem de cursos e confeccionem bolachinhas, pãozinhos. Então é uma coisa que eles gostam, que é a gastronomia. Outra atividade que eles gostam muito é a jardinagem e estamos nos preparando para essas atividades como a jardinagem ao ar livre. Acreditamos que tão logo o nosso plano de contingência, que já começamos a formatar junto com a equipe, seja apreciado, nós poderemos fazer algumas atividades diferentes, talvez lá por novembro, se assim nos permitir. Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que de uma maneira ou de outra participaram da nossa live Farroupilha, né? E agradecemos a todos que continuam a prestigiar e acreditar que a educação especial é possível e que a PAI é uma casa de acolhimento. Conforme afirmou a professora Ana Cristina Costa, o mercado de trabalho para os portadores de deficiência ainda é muito preconceituosa e que limita o número de oportunidades. O mercado de trabalho para as pessoas com deficiência ainda enfrenta muitos preconceitos, João Luiz. Existe a cota, mas as empresas são muito exigentes na questão dos requisitos. É difícil ainda o mercado aceitar a pessoa com deficiência. Nós temos algumas áreas exitosas, como a farmácia Panvel, a rede Peruso, temos lá no posto Buffon o Alvin, que também é uma grata casa de sucesso, né? E que já está lá há 8 anos nessa empresa. Mas diante desses aí, nós temos algumas vagas que abrem e ou não tem acessibilidade, a pessoa é cadeirante ou tem dificuldade de mobilidade, e outros que não são compatíveis com a deficiência intelectual. O deficiente intelectual, ele, a não ser a síndrome de Down, ele não apresenta outra característica que diga que ele é deficiente. E aí o mercado de trabalho prefere um jovem, um adolescente com síndrome de Down para dar visibilidade. E nem todos os Downs estão preparados para o mundo do trabalho. Alguns gostam de dançar, outros de pintar, e outros não retêm atividades por muito tempo. Quer dizer, não conseguem empregabilidade.
Então a família também trata ele ainda como pobrezinho, coitadinho, ele não precisa trabalhar, ele tem o benefício, tem a mãe e o pai, tem a família. Nós temos no Nacional também na rede Walmart o Rodrigo, um caso exitoso. Temos na Peruso 4 casos, temos na farmácia Panvel 2 casos, temos na farmácia São João, que seguido abre vaga. E lá no posto Buffon, Alvim. Então é muito pouco, né? É muito pouco para as empresas e para o número de cotas que a cidade retém. Então nós temos certeza que muitos empresários preferem ainda pagar a multa do que ter a pessoa com deficiência. 12h46 com 54 segundos. O tempo é parcialmente nublado, 21 graus a temperatura. Você está ouvindo na Tia Alegrete AM, a rádio que é apaixonada por você, o Jornal da Cidade. Situação do coronavírus em Alegrete está sob controle. A avaliação é da doutora Marlene Campanholo, integrante do Comitê de Enfrentamento da Covid-19, e pediu atenção da população para não relaxarem. Nesse momento, nós estamos numa situação calma, estamos totalmente sob controle, com uma redução dos nossos números de casos positivos, das nossas internações principalmente. Hoje nós estamos com um paciente na UTI Covid e esse paciente é de fora e estamos 100 pacientes no hospital de campanha. Inclusive, a quinta-feira a gente conseguiu manter a UTI Covid fechada até o sábado, quando veio esse paciente referenciado. Nós vamos trabalhar agora a comunidade, esse trabalho importante ainda de conscientização, porque nós não podemos imaginar que terminou tudo e que agora simplesmente volta tudo ao normal completamente, porque pode ocorrer de nós termos aumento do número de casos novamente. Inclusive, nós ainda estamos dentro do período que nós passamos pela Semana Farroupilha, vai fechar 14 dias no próximo final de semana, que é quando a gente tem um temor do aumento do número de casos. E também porque nós não terminamos a pandemia. E isso é importante, que as pessoas ainda tenham bastante consciência que a prevenção, com o uso de máscaras, com evitar as aglomerações, e como todos puderam observar, a gente teve algumas flexibilizações no decreto municipal, como abertura dos bares, restaurantes, mas a gente espera que as pessoas tenham muita consciência para nós não termos que retroceder em algumas atitudes caso o nosso número de pacientes internados e o número de casos positivos volte a subir. Então, isso vai ser assim, essas condutas todas serão norteadas como a doença se comportar. Conforme disse a doutora Marlene Campanholo, a conscientização está na mão de cada um e suas atitudes vão refletir no número de casos que poderão diminuir ou aumentar. Exatamente. Só que tem um ponto importante, até foi exatamente na quinta-feira, quando nós estávamos reunidos com o comitê, que eu recebi o nosso último gráfico da média móvel de casos e nós estávamos com 2,4 para cada 100 e tínhamos subido para 5,4. São números pequenos, mas isso foi após os feriados de 7 de setembro. Então a gente sabe que ainda tem que manter muito esse trabalho de conscientização, porque quando a gente sai, muitas vezes tu encontra as pessoas, inclusive, sem máscara, que é o básico da prevenção nesse caso. E outra situação que nós não podemos esquecer e deixar de relatar é que na Europa, por exemplo, tem vários países que estão apresentando uma segunda onda da doença. Nós não estamos nem ainda terminada a primeira onda, nós ainda estamos no primeiro período da doença. Então, assim, não dá para a gente simplesmente agora esquecer tudo, volta
precisamos manter essa conscientização. Acho que isso é extremamente importante. Nós estamos trabalhando conforme os números vão nos mostrando. E as pessoas nos ajudando, com certeza, nós vamos conseguir trabalhar melhor e flexibilizar melhor as situações. 12 horas 51 minutos 30 segundos, temperatura de 21 graus na Praça Oswaldo Aranha. A integrante do Comitê de Enfrentamento do Coronavírus falou da importância do uso de máscaras como forma de evitar a propagação do vírus, principalmente agora com a liberação de outros segmentos da economia. Sim, exatamente. No momento em que foi discutido pelo comitê a reabertura, ficou bem claro que assim, nós precisamos ir voltando, precisamos flexibilizar, desde que as pessoas tenham a consciência de que está na mão deles, né, a gente conseguir manter essas flexibilizações. Se as pessoas usarem máscaras, forem fazer jantar, sair, fazer seu lanche, sem evitar, assim, evitando as aglomerações, evitando descumprir o que se segue como prevenção, provavelmente a gente consiga manter e até avançar mais em flexibilizações. Mas isso vai depender muito do comportamento da nossa comunidade. Porque uma coisa que a gente tem colocado sempre, um ponto extremamente importante, a responsabilidade é de todos nós e não simplesmente das equipes de saúde que estão à frente, norteando esse combate à pandemia, né? 12 horas 52 minutos com 58 segundos, temperatura de 21 graus na Praça Oswaldo Aranha. Esse é o Jornal da Cidade. Marlene Campanholo falou sobre o período eleitoral e as campanhas que começaram e também pediu o apoio dos candidatos para que cumpram a determinação de enfrentamento do coronavírus. Exatamente. Isso é uma outra situação que nos preocupa, porque a gente vai ter que, as pessoas que vão se envolver com campanha eleitoral terão que usar muito a rede social. Não devemos, e eu acho que aí já serve até como um parâmetro de avaliação da responsabilidade das pessoas que são candidatos, a conscientização e o exemplo da prevenção de uma doença grave que nós ainda não temos vacinas. Então, nada mais do que a gente avaliar os nossos candidatos pela postura frente a uma pandemia que está com os números reduzidos, mas que ainda não foi terminada. Então, assim, é importante que os candidatos sejam os primeiros a demonstrar muita conscientização na hora de fazer sua campanha, evitando as aglomerações, usando as máscaras e colocando também, ajudando nessa conscientização da responsabilidade da nossa comunidade. 12 horas 54 minutos 30 segundos, 21 graus de temperatura. Direto da redação, Ronaldo Oliveira traz as informações no Jornal da Cidade. No Direto da Redação, o governo espera a reforma tributária até terça e renda cidadã nesta semana. Número de eleitores com 16 e 17 desaba pela metade em 4 anos. Integrantes do governo trabalham para enviar ao Congresso o texto da reforma tributária até no máximo a próxima terça-feira, dia 29. A versão final da proposta foi fechada neste final de semana e inclui a criação do imposto digital, de acordo com auxiliares presidenciais. O novo tributo, que se assemelha à antiga CPMF, será proposto como forma de viabilizar a desonorização da folha de pagamentos. A ideia da equipe econômica é incluir ainda a tributação sobre lucros e dividendos e o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. A proposta foi remetida pela equipe econômica do Palácio do Planalto na sexta-feira, dia 25. Ao longo do final de semana, ministros, técnicos da Economia e da Casa Civil, além de integrantes da articulação política, trabalharam na revisão do texto e também dessa reforma. A avaliação é que o texto agora está tecnicamente pronto, falta apenas o aval político final. Essa decisão será tomada hoje, segunda, em reunião do presidente com os líderes da base aliada. A criação do novo imposto é polêmica e são grandes as resistências do Congresso à aprovação. As críticas, no entanto, já foram muito maiores e, na visão do Palácio do Planalto,
É importante que a proposta seja, enfim, encaminhada para que o governo tenha feito a sua parte. No cronograma do governo também será apresentado ainda nesta semana as linhas gerais da Renda Cidadã, que irá substituir o Bolsa Família. Em reunião ontem, no domingo, foram fechados os conceitos do novo programa social e debatida uma alternativa para que possa abrir espaço no orçamento para bancá-lo. No encontro, estiveram presentes o ministro Luiz Eduardo Ramos, líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, senador Eduardo Gomes e o senador Márcio Bittar, e relator do Pacto Federativo. Uma fonte a par das conversas explica que, diferentemente do texto da reforma tributária, ainda há pontos a serem definidos no caso da renda cidadã. A determinação, porém, é encontrar uma alternativa dentro do orçamento de forma a respeitar o teto de gastos. E pouco mais de 1 milhão de brasileiros com menos de 18 anos não estão aptos a votar nestas eleições municipais deste ano. O número é 55,4% menor em relação ao pleito de 2016, quando 2,3 milhões de brasileiros com 16 ou 17 anos tiveram a chance de escolher seus representantes. Com a mudança, o percentual de eleitores com menos de 18 anos passou a representar menos de 0,7% dos 147 milhões de brasileiros com direito ao voto. Há 4 anos, os mais jovens correspondiam a 1,6% dos 144 milhões de eleitores. A queda mais acentuada foi entre os cidadãos de 16 anos, com apenas 239.961 habilitados para comparecer às urnas. Há 4 anos eram 833 mil autorizados a votar. Já o número de eleitores com 17 anos ficou 46,5% menor, passando de 1,47 milhões para pouco mais de 790 mil. Na análise por sexo, as mulheres representam 50,58% de todos os menores com permissão para exercer a cidadania nas eleições deste ano. Os demais 509 mil de cadastrados são homens. Para o especialista de direito eleitoral, a queda pela metade do número de eleitores com menos de 18 anos, para os quais o voto ainda é facultativo, pode ter sido motivada pelo fechamento de cartórios em função da pandemia do novo Covid e um desinteresse geral dos jovens pela política. 12 horas e 58 minutos, 30 segundos. A Catiane Martins traz as informações da Covid-19 e os casos registrados nas últimas 24 horas em São Gabriel. Vamos então ao boletim epidemiológico aqui da cidade de São Gabriel. Lembrando sempre que esse boletim foi divulgado na parte da tarde do sábado, dia 26. Os números de suspeitos aqui em São Gabriel são 61. Confirmados são 954. Isolados em hospital, 3. Isolados em residência, 43. O número de recuperados aqui em São Gabriel é de 884, mantém-se ainda o número de 25 óbitos e o número de casos descartados são 6.465 casos. Informações das estradas. Uma mulher de 40 anos morreu em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, na BR-290, na cidade de Eldorado do Sul. Ela era passageira de um Classic que colidiu contra um caminhão na altura do quilômetro 135. O automóvel fazia o sentido interior capital quando, por volta das 5h40, invadiu a pista contrária. A lateral esquerda do veículo atingiu o caminhão que estava carregado de lixo e acabou tombando. O motorista da carreta com placas de Montenegro teve um corte na testa e foi levado ao hospital. No carro, que vinha da cidade de Alegrete, havia 5 ocupantes. O condutor, 2 passageiros, entre eles uma criança, que foram levados ao hospital. Uma passageira, ainda não identificada, morreu na hora. Outro passageiro não se feriu. O motorista de um carro que vinha próximo presenciou o acidente. César Barreto, de 42 anos, ia para o trabalho em Porto Alegre e conta ter tomado um susto com a batida. Se eu estivesse muito em cima, batia também. O carro invadiu um pouco e bateu do lado. Devido à ocorrência, o trânsito foi totalmente bloqueado nos 2 sentidos da BR-290. Mas por volta das 8 horas da manhã, já havia sido liberado para o trânsito. A perícia chegou no local por volta das 8h30, causando um novo bloqueio
total na estrada. 13 horas, 1 minuto, 10 segundos. Essas são as informações do Jornal da Cidade desta segunda-feira, hoje 28 de setembro do ano 2020, sempre em nome da